Oi, gente! Começando mais um episódio do Como Cash, edição Conebra, o maior congresso de empreendedorismo do Brasil. E agora eu tô aqui com o Vitor Novaes, veio contar pra gente um pouquinho da história de vida dele no empreendedorismo, na gestão. Seja muito bem-vindo, é uma honra ter você aqui conosco. Ô Camila, muito obrigado. É uma honra estar aqui nesse evento, né? Meu primeiro ano, mas já tive a oportunidade de circular, conhecer outros palestrantes. Um evento fantástico, parabéns a vocês aí. Maravilhoso. Conhecendo Goiânia agora Conhecendo também. Goiânia um pouquinho mais a fundo. Ontem fui num restaurante de gastronomia, uísque, um espetáculo. Olha só, foi bem, Foi bem, foi comecei bem, bem. começou bem pra caramba. O convidado anterior queria saber qual que era o sabor do piqui, você já foi logo no Fiz isso. Eu cheguei, eu falei, onde tem uma gastronomia bacana, tem o chefe e tal. Eu falei, vou pra lá. maravilhoso, tá entre os melhores. Muito bom. Muito bom mesmo. E como que você enxerga, né, com toda a sua experiência no varejo, na parte de gestão, a importância de um evento como esse, não só para nossa cidade, mas também para as pessoas que escolhem estar aqui? Olha, assim, eu sou um cara, eu sou entusiasta da educação corporativa de um modo geral. Então eu acho que a gente tem que estar sempre se atualizando, conectando com gente bacana, levando conteúdo, né? A gente é bombardeado na internet com muita coisa fútil, que até diverte, que até ocupa o nosso tempo, mas falta você acessar, conhecer novos nomes, conhecer histórias de pessoas que fazem, na verdade, né? Eu tenho mais, tá falando aqui um pouquinho mais cedo, eu tenho 20 anos de varejo, né? De chão de loja, de distribuição. Hoje estou no agronegócio, na agroindústria. São 4 unidades de negócio, são 250 milhões de faturamento, 500 funcionários, realidades completamente diferentes. E por que que Vitor, que sai do varejo, consegue atuar no segmento como esse? Então é trazer isso para a turma, né, criar ambição na galerinha que está chegando, a geração mais nova, a gente que ainda está se desenvolvendo, para mostrar que existe um futuro promissor para todos nós, né. Maravilhoso. E é isso, né, atualizações também, porque as coisas elas têm mudado numa velocidade muito grande. E como que você, com mais de 20 anos no mercado, enxerga essas mudanças na forma de fazer negócios? Tem um ditado aí, quase que popular, que a turma fala assim, que quem não está crescendo está morrendo, né. Eu, de certa forma, acredito. Eu acho que você tem uma lacuna e uma janela que você pode surfar uma onda, mas alguém vai ver que você está sozinho e vai se provocar, e já que você não se provocou, o cara chega mais competitivo, mais inovador e vai te passar. Essa questão de velocidade é só você estar atento, né. A gente fala muito de inovação. Eu vou para a NRF, que é a maior feira de varejo do mundo, lá em Nova York, e assim, você vê tudo que acontece com inteligência artificial, com câmeras, sensores, e você fala: "Cara, será que isso já chega no Brasil? Será que em 5 anos? Será que em 10 anos?". Temos palestrantes da NRF que são brasileiros. Então, isso já está dentro do nosso ecossistema, né. A questão é assim, o que é que eu consigo colocar em prática hoje? Eu brinco muito com inteligência artificial, que eu vejo a galera usando o chat GPT igual o Google, só pesquisa. Mas, pô, será que eu não consigo automatizar um processo? Será que eu não consigo, fazer um acordo corporativo e botar para o meu time agilizar, o dia a dia dela, ser mais produtivo? Então, é você se provocar e falar: "Do que tem ao meu redor, o que que eu consigo já aplicar?". Essa é a maior dificuldade para você ganhar aceleração. Todo mundo olha, fala, bate palma, mas ninguém se move. É, é isso, né, as pessoas às vezes querem resultados muito rápidos com ações muito poucas. Exato, Você vem do varejo e hoje, pelo que eu entendi, o seu foco é excelência empresarial. exato. O que que fez você migrar? Migrar não, né, vamos dizer assim, acho que até crescer, evoluir, mas mudar para essa aba. Vamos lá, o Vitor formou em engenharia civil. Meu pai tinha uma loja de materiais de construção na Bahia, no qual eu trabalhei com ele durante muitos, muitos anos, e foi, assim, uma dádiva, porque me deu um background absurdo, né. Dentro da loja eu tive que passar por logística, por compras, por vendas, enfim, reuniões de tributário, de jurídico. Então isso me deu um lastro, além de, obviamente, eu buscar educação. O nível de ambição e onde eu queria chegar, a gente estava fazendo um movimento reverso no negócio da família. Meu pai já não queria mais, é um pouco mais centralizador. Aí eu falei: "Beleza, então tu fica e eu vou embora". E aí, eu já fazia alguns trabalhos de consultoria, começava a fazer alguns movimentos, acabou surgindo o convite de entrar no agronegócio, né. Entrei pela porta de uma planta, frigorífica, né. Eu era gerente da unidade e virei diretor de operações, né, quase COO em 1 ano e meio. Então eu tô lá há 5 anos, e isso me mostrou, na verdade foi um desafio no início. Falou: "Pô, será que eu vou encarar uma empresa desse tamanho? Será que eu vou encarar um desafio desse?". E no fundo é o que a gente faz no dia a dia, as boas práticas de gestão, é olhar DRE, estruturar meta, desenvolver pessoas, botar um pouco de ambição e levar a gente para mover, o negócio, mover a vida das pessoas, e a gente chega lá, em qualquer tipo de negócio, pode ter certeza.
E dentro desse contexto de ter escolhido essa empresas, né, com excelência, o que que você considera que diferencia essa empresa que tem excelência? Para mim, ser excelente é você estar realizado. Então, se o cara não quer crescer, ele está satisfeito, ok. Se está no seu momento de excelência, para você está tudo ótimo, só entenda que ventos fortes podem bater, né. E é por isso que eu falo do tal do crescimento. Excelência empresarial é você estar em constante crescimento e constante melhoria, basicamente isso. Então, a gente fala com os empresários aí em podcast, em viagem, palestra, em consultorias, você pergunta para o cara sobre uma DRE. Eu tô falando de um cara já grandinho, um cara que já tem mais de 50 funcionários, mais de 100 funcionários, o cara não sabe. Aí ele mistura a pessoa física com a jurídica, ele mistura patrimônio, ele não estabelece meta, ele tem meia dúzia de ou às vezes parente, ou às vezes pessoas que estão com ele há 10 anos, mas que não evoluem. Então assim, eu venho para fazer uma provocação para essas pessoas, não para dizer que A ou B está errado, mas para dizer: "Será que a gente consegue ir para o próximo patamar dessa forma? Será que eu não tenho que entender o mínimo?" Eu brinco muito sobre as competências, né. Só falar: "Vitor é um cara completo", não. Eu consigo sentar nessa mesa e a gente vai falar um pouquinho de tributário, vai falar um pouquinho de operações, vai falar um pouquinho de canais de venda, vai falar de promocionamento. Mas eu não sou expert. Tem uma pessoa que é expert em marketing, tem uma pessoa que é expert em tributário. Mas eu sei entender um pouco da competência de cada um, unir as peças e colocar e botar ritmo, né. O João Adib fala muito, né, ritmo, rotina e ritual. Conseguir orquestrar isso aí da melhor forma para fazer galgar, né, novos patamares. Esse é o jogo. E eu também, por tudo que você falou, e eu entendo que, essa empresa ou esse empresário de excelência, ele também é uma pessoa organizada, não uma pessoa que está apagando incêndio o tempo todo. Não. A gente fala muito das fases, né, quando você é um cara pequeno, tá abrindo o seu negócio, não tem jeito, você vai se matar, você vai abrir a loja, você vai fechar a loja, você vai faturar, você vai queimar a bunda. Só que tem um lance interessante, me fizeram uma pergunta, um médico perguntou ali no talk show, falou: "Vitor, pô, já tô fazendo tudo, meu negócio tá assim, eu tenho 20 funcionários e eu me sinto eu empresário, né, um empresidiário". Eu falei: "Cara, não precisa responder aqui pra todo mundo, mas você sabe quais são os seus recebíveis, né? Vamos chutar um número aqui, 50 pau, sei lá. Quanto é que custa uma secretária? 2, beleza. Tem uma matrizinha que chama matriz errada, que é a organização do tempo, e teve até uma palestra hoje sobre isso. Você já parou para mapear quantas horas você gasta em atividades que são operacionais e tem uma pessoa com uma competência, que você consegue remunerar menos para executar? Aí ele: "Porra, não pensei nisso". Pois é, pare e pense, você, um cara de 50 pau, tá fazendo atividade de uma pessoa de R$ 2.000. Eu não tô menosprezando, eu só estou dizendo, dê condição pra pessoa de R$ 2.000 desempenhar a função dela, porque ela vai ter espaço de crescer e você vai ter tempo livre de desenvolver outras atividades. Então depende muito do nível de maturidade da empresa. Uma empresa pequena tem que esquentar a bunda mesmo, tem que eu faço minhas consultorias, eu poderia não dar consultoria e ser só executivo, mas por que que eu trabalho até 10h30? Por que que às vezes eu trabalho sábado e domingo? Porque eu quero a mais. Então para você pular o patamar, você tem que fazer algo a mais, não tem o que fazer. E isso também, apesar de ser às vezes uma coisa muito óbvia, mas eu acredito que vai muito da mentalidade Mentalidade, do autossabotagem, é. empresário, né, a forma como ele enxerga ou talvez uma economia, que ele não pensa exatamente isso, né: "Ah, eu vou economizar, não vou pagar uma secretária não", mas o quanto que ele deixa de ganhar ou deixa de fazer por não estar delegando algo. E dentro da sua experiência, o que que você acha que é mais difícil quando se trata em desenvolver a mentalidade de um empresário? Agora você fez uma pergunta capciosa, hein. Eu vou lhe dizer uma técnica minha para fechar negócio, né, principalmente varejo, vamos falar de varejo. Sabe o que é que eu peço antes de qualquer reunião? Uma DRE, um relatório de venda e um relatório de estoque. Sabe por quê? Porque eu já sinto na reunião mostrando dinheiro na mesa. Você chega lá com o currículo de Harvard, tem certificação, morou nos Estados Unidos, é empresa de não sei quantos milhões, o cara: "Pô, massa, parabéns". Aí minha cara, eu tô aqui fazendo 20 anos isso aqui, quem é você? Não tem nem pelo na cara pra me dizer o que eu tô fazendo errado. Aí eu pego um relatório e mostro: "Campeão, eu tenho uma aluna que a gente mostrou essa semana, tem 300 mil aqui, ó, tem 5 anos parado. Vê se esse estoque tá aí. Ah, vamos fazer uma ação tal, tal. Se você baixar, der um desconto e vender isso em uma semana, é 300 pau que entra no bolso da empresa em uma semana". Aí o cara olha assim: "Ninguém viu isso não, ninguém viu isso não". Falei: "Pois é". Então eu gosto muito de provocar essas pessoas que se sentem num estado mais, fechado, mais conservador, mais centralizador, dizer: "Você não tá olhando para algum lugar. Se você só pedir o espaço, ele não vai dar. Você tem que mostrar o resultado e mostrar que o dinheiro tá ali e que alguém não viu". E aí que você abre esse leque de oportunidade, né. E você acha que isso é falta de estratégia
ou é falta de atitude? Isso é um pouco do comodismo, né, porque eu sempre brinco, né, pobre coitado daquele que acha que vai largar, vai deixar de bater cartão para ser empresário. Se arrombou. Agora o seu cliente é seu chefe, seus funcionários, você tem que ter esse cuidado, o seu alarme, vão arrombar sua loja num domingo, você vai ter que estar com o celular na mão. Então a vida do empresário não é fácil, ele tem que entender que ele precisa ter competências mínimas para desenvolver a função dele. E o que eu acho é que muitos deles fizeram essa dedicação de trabalhar não sei quantas horas, de fazer o financeiro, de abrir e fechar, mas chega no momento que construiu patrimônio, já tem os filhos, ele não quer mexer mais nisso, ele está cansado. E aí ele se acomoda. Esse é o grande porém. Aí a gente volta pro Conebra. Por que que isso é bacana? Porque o cara desse vir aqui, assiste uma palestra, toma um insight, pô, o cara falou, o Vitor falou lá na DRE, o Vitor falou da gestão do estoque. Vou olhar. Ele tem até competência de olhar. Se ele tirar um relatório e fizer com jeito, ele vai fazer. A questão é que no dia a dia ele não faz. Esse é o problema. Ele troca a pessoa física com a jurídica. Aí acontecem os problemas que a gente acontece, que agora bateu recorde. 5.600 empresas em recuperação judicial no Brasil. Recorde. É, as pessoas precisam estudar, né, porque eu acredito que existe dificuldade, existe desafio, existe um momento que nós estamos atravessando, mas eu também percebo que existe muita resistência em se aperfeiçoar, em furar a bolha. E uma das coisas que a gente falou aqui hoje várias vezes foi sobre o ego, às vezes, do empresário, do empreendedor, em criar produtos para si. Então, dentro do contexto que você vive hoje com seus clientes, nas consultorias, você acha que está faltando o empresário valorizar a experiência do cliente? Total. Total, já participei de várias mesas e o pessoal fala: "Ah, o cliente é o centro", etc, etc. Mas eu pergunto para o empresário: "Qual a última vez que você desceu, na loja e apertou a mão do cliente? Qual a última vez que você ficou na loja à paisana, rodando e vendo se o cliente pega na prateleira, se ele mexe na arara, quantos produtos ele bota no cesto, como foi o comportamento dele no caixa, se ele ficou esperando no balcão?" Não fazem. Sim. Não adianta terceirizar, pagar pesquisa, velho, vai lá e sente o cheirinho da loja. Sente e vai lá fazer isso. Eu tenho uma rotina administrativa nos negócios que eu toco, né. Tem dia que você acha que eu trabalho aonde na rotina administrativa? É no escritório? Não, em casa. Eu produzo melhor, o telefone não toca, eu tô focado em olhar relatório gerencial para quê? Para no dia seguinte eu ir pra operação sem triscar no celular. Eu vou pra operação com olho clínico, falo: "Ó, eu vi no relatório que divergência de estoque, eu vi no relatório que tal ponta tá solta". Aí eu vou lá: "E aí galera, como é que tá? Pô, vamos ali rodar o estoque para ver como é que tá? Ó, eu vi no relatório lá que tal item tá com furo, vamos ver onde é que tá eles aqui". Então assim, é saber unir teoria e prática, e a galera tem essa dificuldade. Ou senta na cadeira, na poltrona do rei e não desce mais pra loja, ou é o inverso, é o barriga de balcão que não para uma hora pra olhar um relatório. E aí a gente tem um cenário, infelizmente, de muitas empresas que acabam quebrando, de empresas que não evoluem, ou que a competitividade vem e acaba sufocando. Essa é a verdade. E você acha que a falta desse olhar, ela também está ligada à mudança de valores do consumidor? Olha, sim, né, a gente estava falando isso aqui. Sabe o que aconteceu ontem? Eu procurei um dia, falei com a galera aqui, a turma não se manifestou, aí eu falei: "Pô, vou pra gastronomia porque eu gosto de restaurante". Botei, eu não olhei uma foto, mas foi o que apareceu, eu falei: "Vou pra esse". Cheguei na porta, a moça me recepcionou super bem. Ela falou: "Ah, o senhor tem reserva?" Eu falei: "Não, não tenho, infelizmente". Ela: "Poxa, a gente tá com todas as mesas, tal e tal". Eu falei: "Ah, tranquilo, eu vou botar". Ela: "Não, mas dê um tempinho. Você sentaria no balcão do bar?" Eu falei: "Ah, eu posso esperar". Quando eu sentei, ela me deu uma taça de vinho, trouxe 2 entradas. Eu falei: "Não, não, mas deixa ver se vai, porque se for não quero começar a beber pra ir pra outro lugar e tal". Ela: "Não, é cortesia". Aí eu falei: "Ah". Eu falei: "Meu amor, daqui eu não saio, pô. Pode dar entrada, nem que eu como aqui no balcão do bar". Então, assim, isso é a experiência do cliente. É o fator uau que a gente fala, né. Você chega lá pra esperar uma fila, a pessoa te dá uma taça de vinho de cortesia, mais as entradas já do menu. Falei: "Porra, a conta deu 700 pau". Paguei sorrindo, liguei pra minha esposa, falei: "Rapaz, você não sabe onde eu fui". Aí o cara conversando no bar, né, que ali a turma é fera, super treinada. O garçom lá do esqueci o nome, o barman. Ele Uhum. falou: "Bem, você sabia que aqui é um hotel boutique?" Eu falei: "Não". Falei: "Mas". Ele: "Não, porque aqui tem 3 quartos, tem uma suíte de 90 metros, assim, assim, assado". Eu: interessante". Ele: "Você quer conhecer?" Eu falei: "Quero". Aí chamou a menina, foi lá, entrei nos quartos, eu falei: "Pô, bicho, experiência é isso, é sentir, é fazer o cara sentir, pega aqui, não, sinta, sinta". Eu sempre brinco, né, eu toquei muitos anos. Na Bahia não tem como não ter um pezinho na música de alguma forma. E as lojas de instrumento no Brasil, você vai tocar numa guitarra, vai pegar um instrumento, então não
tá aqui o vendedor quer te acompanhar. Você chega nos Estados Unidos, meu amigo, no Guitar Center, o cara, meu irmão, toca aí, aumenta o volume, senta o dedo. É experiência, é sentir. A gente tem essa dificuldade, que você entra numa loja, pronto, NRF, Nova York. Os produtos com sensores que você pega e já registra no celular no Brasil são adaptados para de furto. Então, o próprio empresário ele já não cria novas experiências com medo de ser roubado. Aquele caixa que você mesmo passa sua compra. Por que não são todos assim hoje? Porque ele fala, não, aqui tem que ser selecionado para poucas pessoas. O Brasil, infelizmente, ainda é um retrato, mas isso vai mudar, eu creio, né? Eu acho que até por mais eventos como esse, mais conexões como essas e mais tomadas de consciência, até porque a coisa vai andar para esse lado, porque o cliente ele tá cada vez mais exigente. E para finalizar, vou pedir para você deixar um recado então para os empresários, empreendedores que estão aí passando às vezes por essa dificuldade de se conectar com o cliente, precisando entrarem na excelência, mas ainda com resistência ou dificuldade. Ó, tem uma brincadeira que eu faço lá no meu Instagram, Vitor D. Novaes, que a turma vem aí, responde uma caixinha, faz uma pergunta na caixinha, fala, ó, regra número 1, para de seguir um bocado de gente que não fala nada do seu interesse, começa a seguir gente do seu segmento, porque o próprio algoritmo vai começar a te mandar conteúdo que você vai curtir. É o que eu faço. Não que eu não goste da rede social, de você um dia futucar, mas assim, você tem que provocar isso vir de uma forma passiva. Se você depender de você para fazer o primeiro movimento, é igual emagrecer. Ah, não, o segundo eu começo. Ah, isso aqui, mas hoje meu filho adoeceu, mas hoje aconteceu. Então, se condicione, coloque o ambiente a favor para que isso tudo aconteça. E diferente disso, ouça as pessoas, busque uma consultoria. Fala assim, ó, bicho, eu trouxe uma consultoria, não sei nem por quê. Eu quero que você olhe aqui os relatórios e me diga o que tem de oportunidade. Porque por mais que você seja o cara mais competente do mundo, o cara, eu brinco, o cara de Harvard, mas às vezes olhar de fora da garrafa é importante. Eu posso ser o melhor executivo do Brasil. Com certeza, se botar um consultor, botar um outro executivo, ele vai achar alguns pontos de melhoria. Então é isso, se condicionar, acreditar nas pessoas e trazer gente competente para perto. Maravilha, muito obrigada. Eu te agradeço. Muito obrigada por vir compartilhar seu conhecimento, por trazer tanta informação. E volte sempre a Goiânia e quando voltar, venha conversar com a gente mais uma vez. Obrigado, Camila. Obrigado a todos. Aí, valeu. Muito obrigada. E já já estamos de volta com mais um episódio do Colmeia Cash edição Conebra. Aguardem.